Fala pessoal, eu estou aqui um pouco para falar sobre NoFap September, certo? Hoje é dia 7 de setembro hoje, então hoje seria, digamos que, o sétimo dia de NoFap September. Primeiramente queria falar que isso é uma grande farsa, na minha humilde opinião, certo? Esse movimento ele surgiu, acho que em 2018 ou a partir de 2017, eu não sei, mas pelo que eu entendo ele se popularizou, chegou ao ápice ali em 2019, certo? Ano passado. Ali em setembro do ano passado, pelo menos pelo que eu vi, muitos posts em todas as redes sociais falando sobre esse movimento e tal. E esse ano, em 2020, parece que deu uma parada, certo? Parece que as pessoas não estão meio que se importando muito com isso, mas ainda está em alta, certo? Hoje é dia 7, então, para quem está praticando, para quem entrou agora, seja bem-vindo. Mas primeiro eu queria mencionar uma coisa aqui que a minha opinião sobre isso aqui é uma farsa, certo? No NoFap Setembro para mim é uma farsa, pois você já quebra essa ilusão a partir do momento que você começa a entender quais são os reais motivos pelo qual as pessoas praticam essa prática, certo? Você tem aí diversos padrões de comportamento que essas pessoas têm, certo? Apenas por acharem esse movimento algo que está no hype, certo? Então elas começam a seguir isso sem nem mesmo saber por que praticam ou levam isso apenas como um desafio, como muitas pessoas que até entram na prática normal de NoFap já pensam isso, que eu já disse que é só o primeiro nível. Aqui agora eu vou falar para vocês qual é o real motivo, quais são os principais princípios que as pessoas praticam NoFap hoje em dia, certo? Primeiro você tem que entender que NoFap na verdade é uma prática de há mais de 1000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, prática milenar, digamos assim, mas antes era uma prática considerada sagrada, certo? Era algo meio que sagrado entre as pessoas, entre monges que faziam isso para ter uma consciência mais elevada, para ter a sua espiritualidade um pouco mais elevada, certo? Mas hoje a gente percebe que é totalmente o contrário, pessoas apenas entram por acharem isso apenas um desafio, nem entram porque querem mudar de vida realmente, que é o principal objetivo dessa prática, tanto financeiramente, como mentalmente, como emocionalmente, como financeiramente, certo? NoFap veio para, no século 21, como esse desafio, digamos assim, de ficar 30, 60 ou até 90 dias sem ejacular, apenas como desafio. Mas aí você começa a estudar um pouco mais, você começa a perceber quais são os reais motivos ou quais são as práticas quais são os hábitos que, se você juntar com o NoFap, você torna uma coisa simplesmente inacreditável, certo? E é isso que pessoas que elevam para o próximo nível estão fazendo agora, certo? Assim como eu, que pratico o NoFap há mais de um ano, vai fazer acho que 2 anos que eu pratico. Então, ao decorrer desse tempo eu garanti muita experiência, muito estudo também por cima disso, e aí você vai entendendo e se encaixando ao melhor padrão para você, certo? E a partir daí você quebra todos esses tabus de pornografia e NoFap September, NoFap No Not November. Então você meio que quebra esses paradigmas e você entende por que você pratica isso, afinal, certo? Não é porque você vê alguém falando sobre NoFap September ou apenas zoando sobre isso, que é a maioria dos brasileiros que praticam NoFap no Brasil, ou que ouvem, aliás, que ouçam alguém dizendo sobre isso, a primeira coisa que eles fazem é zoar ou fazer algum tipo de ironia através disso, certo? Sendo que é uma prática muito mais além disso, certo? E com isso também eu queria falar um pouco sobre adolescentes, certo? Muitos adolescentes que chegam a esse estágio da internet, começam a ver os memes e tal, e aí realmente levam isso para dentro de si, certo? Sem mesmo saber o que realmente traz essa prática para você e como ela pode mudar a sua vida, entende? Vocês sabem que eu tenho apenas 14 anos, muita gente acha que eu tô mentindo quando eu falo isso, mas eu realmente tenho 14 anos, certo? Pode parecer estranho pela minha voz, por eu estar forçando a voz, que é uma coisa que não é verdade, certo? A minha voz é natural assim, desde quando eu comecei a prática, ela começou a ficar um pouco mais grave ao decorrer do tempo, certo? Então, eu simplesmente não consigo entender, certo? O que tem dentro do coração dessas pessoas que ficam falando essas coisas, mas enfim, isso não veio ao caso aqui. Mas em relação a NoFap na adolescência, já fiz um vídeo sobre isso, no mínimo uns 3, 4 vídeos sobre isso, certo? E como isso faz você alavancar a sua vida em todos os sentidos da sua vida. E uma coisa extraordinária que é muito triste, ou eu não digo triste ou revoltante, mas é uma perda, entende? É uma coisa meio
que você não consegue explicar muito bem em palavras. Quando você vê meio que um jovem da mesma idade que eu, ou talvez até um pouco mais velho que eu, mas não importa isso muito, mas que essa pessoa simplesmente ignora o principal motivo pelo qual as pessoas praticam isso. Então elas começam a fazer memes, começam a zoar, mas isso não importa, certo? Tipo, cada um faz o que quiser com a sua vida. Se você quer alavancar a sua vida em todos os níveis possíveis, você vai entrar na prática, você vai ter sucesso. Se você seguir todos os padrões e praticar todos os hábitos e seguir a sua rotina conforme deve ser, conforme você acha melhor para ti. Então é simplesmente isso que eu queria dizer hoje, um desabafo sobre isso. Em relação ao estudo de caso, amanhã eu já vou gravar outro vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Já passou aí já uns 17 dias, então fica até o próximo vídeo comigo. E é isso, tamo junto.